Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos agora em 2024, tentando outras modalidades, lançando novos formatos de vídeos, de conversas, de reflexões, leituras sobre tudo aquilo que envolve o universo da literatura e da humanidade, porque uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, uma anda de mãos dadas com a outra. E hoje nós estamos no primeiro episódio, em 2024, de um Didocast, um formato de conversa, de podcast, em que nós vamos receber pessoas convidadas para contribuir, para colaborar aí para uma iluminação da mente, da alma humana. E a pessoa com a qual nós vamos falar hoje é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito competente, uma pessoa muito coerente e honesta com o que estuda, com o que trabalha, e uma pessoa a quem admiro muito, respeito muito e tenho muito carinho, muito bem-querer. Essa pessoa é Tarsila Couto de Brito. Tarsila Couto de Brito é poeta, professora, pesquisadora. Seu vínculo profissional se faz com a Faculdade de Letras na Universidade Federal de Goiás. Como pesquisadora, seus trabalhos se voltam para questões como cânone literário, escrita de mulheres e, agora mais especificamente, para o feminicídio na literatura brasileira e na literatura ocidental. Tarsila, muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por se disponibilizar a falar do que nós vamos falar, jazinho eu vou dizer o que é, nesse dia de hoje. Eu que agradeço. Feliz ano novo para gente, para todas e todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Admiro muito o seu trabalho, Elissa. Adoro Didocéia e estou muito feliz de participar desse novo formato, que vai ser um sucesso, tenho certeza. Olha que maravilha, gente. Tarsila já chega desejando a nós feliz ano novo. Eu espero que 2024 seja realmente melhor para nós, principalmente depois, para quem, né, assistir essa conversa e depois disso. As coisas vão ser muito melhores. E sobre o que nós vamos falar hoje, gente? Muito bem. É um assunto que vem rendendo aí, né, que tem sido falado pelo menos assim no final de 2023, agora início de 2024, tem sido muito debatido, tem provocado algumas altercações, sobretudo nas redes sociais, e eu acompanho tudo assim, meu Deus, e agora? E sobre o que é a lista de leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. FUVEST, vestibular que seleciona ingressantes da USP, anunciou em novembro de 2023, pela primeira vez na história, listas de leituras obrigatórias só com obras escritas por mulheres. Isso começa a valer a partir do vestibular de 2026 e vai até o vestibular 2019. A lista contém nomes da literatura brasileira, literatura portuguesa e literatura africana de língua portuguesa. Muito bem. Eu acho que, em vez de eu ficar falando um pouco mais sobre isso, que é só vocês pesquisarem nas redes sociais, nas notícias, né, de diversos jornais, diferentes jornais, vocês vão ver aí como tem sido divulgada, né, como tem sido divulgada essa notícia e como as pessoas estão reagindo a ela. Antes da gente falar um pouco mais sobre isso, eu quero passar a palavra para você, Tarsila, para você poder comentar com a gente um pouquinho sobre essa decisão, sobre esses nomes, sobre essas listas que foram lançadas. Bom, eu gostaria de começar apontando, né, de fato, quais são os nomes que participam dessas listas, porque eu percebi que há um debate na internet sobre essa lista da FUVEST, e as pessoas dizem, uma lista de mulheres, mas espera aí, quem são essas mulheres, né? Vamos ver quem são essas mulheres, quais são os livros que estão indicados. Então, para 2026, estão previstas as seguintes leituras: Opúsculo Humanitário, de 1853, da Anísia Floresta. É um livro de artigos feministas que a Anísia escreveu na sua primeira viagem para a Europa. Depois, Nebulosas, da Narcisa Amália. É um livro de 1872, é um livro de poemas. Memórias de Marta é um romance de 1899, da Júlia Lopes de Almeida. Caminho de Pedras é um romance pouquíssimo conhecido da Raquel de Queiroz, talvez o que eu mais goste dela. Um romance muito corajoso que
que representa um casal discutindo a vida a dois na cama mesmo, sabe? Na estrutura da cama, sabe? Aquela noite difícil que você fica ali com seu companheiro do lado Não consegue nem e não dormir. consegue dormir, discutindo a relação. Uhum. É um romance bem interessante. O Cristo Cigano, de 1961, é da Sofia de Mello Breiner, poeta portuguesa. As Meninas, romance de 73, da Lígia Fagundes Telles. Balada de Amor ao Vento, é o primeiro romance da Paulina Chiziane, escritora moçambicana, de língua portuguesa. Canção para Ninar Menino Grande, é o último romance da Conceição Evaristo, e é um romance super experimental que poderia até ser considerado um livro de contos, porque ele é super fragmentado, traz diferentes pontos de vista, é uma coisa meio em estilo mosaico, é bem interessante. E A Visão das Plantas, da escritora angolana de língua portuguesa, Djamília Pereira de Almeida, é de 2019. A lista de 2027 não muda muita coisa, vai entrar Clarice Lispector, com A Paixão Segundo de H. A de 2028 também vai ter pouca alteração, vai mudar o livro da Nízia Floresta, que vai passar para o Conselhos da Minha Filha, que são cartas que ela escreveu. Ah, tá. E também tem a mudança da Sofia, né? Que sai da canção do Cristo Cigano para Isso. geografia. E aí muda da Sofia, que vai para também poesia, que passa a Uhum. ser o Geografia, de 67, né? Mas não, e o livro da Raquel de Queiroz também muda, passa a ser o João Miguel, que é um romance de 32. A partir de 29, tem o retorno dos escritores homens. Então, assim, eu acho muito interessante essa celeuma, porque as pessoas dizem assim, uma lista só de mulheres. Aí a gente começa a colocar o pé no freio e ver que são 2 anos, né? Seguidos, de fato, 3 anos seguidos só com mulheres, e no quarto e último ano retorna Machado de Assis com o Dom Casmurro, entra o Luiz Bernardo Roana com Nós Matamos o Cão Tinhoso, que é um escritor de Moçambique também. E que, inclusive, também está nesse último, né, agora, para 2025. Exato. Está nessa lista. E Incidente de Antares, de 70, do Érico Veríssimo, né? Ou seja, Machado de Assis não foi abandonado, como as pessoas gostaram aí de alardear. E então, de fato, eu queria até fazer um adendo aí referente a isso. Essa coisa de uma lista com nomes de mulheres, visibilidade para mulheres, para escritoras, porque afinal de contas, mulheres sempre existiram, mulheres sempre escreveram, né? Se a gente não encontra isso em tempos mais remotos, é um problema da distribuição e da circulação, e não das mulheres que não estão escrevendo. Então, isso é muito importante. Nós temos muitas discussões que estão acontecendo há décadas acerca de apagamento, de silenciamento de mulheres ao longo do tempo, em toda a história do mundo. Não é só no Brasil, viu, gente? É o Ocidente. Eu não sou especialista em orientalismo, em Oriente, mas a Tarsila já tem leituras mais consistentes disso, tem estudos disso, ela poderia dizer e poderia confirmar que também tem por ali, né? Muita mulher que escreve. Muita mulher que escreve, mas que às vezes não tem a projeção, Sim. a visibilidade que deveria ter, como homens têm. E sobre essa lista tão radical, que muitos dizem, né, alguns estão dizendo, nós temos alguns argumentos, eu fiz a seleção de alguns argumentos aqui. E esses argumentos, eles partem de diferentes tipos de pessoas, viu, gente? Que eu fiz uma espécie de levantamento nas redes sociais só para avaliar como é que estava a recepção das pessoas em relação a essa notícia. Homens, mulheres, gente de extrema direita, gente com um posicionamento mais progressista, gente que é especialista em literatura, professor, professora, que é atuante, gente leiga que, né, às vezes nem tem o hábito de ler um livro, de saber o que é literatura e opinando. Então, a gente viu, assim, posicionamentos diferentes, principalmente incômodos, né, apontando aí problemas desses diferentes, de um público muito heterogêneo. Outra coisa que eu acho que convém também assinalar é sobre o incômodo, né? Essa notícia, quando ela saiu, ela provocou um estardalhaço e um incômodo. Eu percebi também nessa observação, porque a gente vive em tempos de redes sociais agora, né? Então, você pode conhecer a opinião de uma pessoa que está do outro lado do país, ali, segundos depois de publicar a notícia. E muito incômodo, muito mal-estar, né? As pessoas se manifestando, assim, de uma maneira muito veemente, contrária a isso.
E independentemente de posicionamento político, de lugar ideológico, né? E para contextualizar a gente, Tarsila, eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso, né? Até para gente, para direcionar o rumo da nossa conversa. Eu estou jogando aqui então para você esse olhar que eu fiz mais panorâmico e aí você coloca as questões que você já vem reflexionando desde que essa notícia saiu. Uhum. Então, Elisa, você usou a palavra apagamento, né? E incômodo. Eu acho que esse é o contexto, é assim. Nós vivemos em uma sociedade, eu vou dizer principalmente da sociedade ocidental eurocentrada, né? Então, a gente vive em uma sociedade falocêntrica. Então, tudo gira em torno de uma divisão sexual de papéis, e é também uma divisão sexual que está hierarquizada, que cria hierarquias a partir das quais o homem está sempre numa posição positiva e a mulher está sempre numa posição negativa. Então, se a gente sai desse esquema binário, o incômodo está dado. E é isso que essa lista faz, né? Ela vem romper com um esquema com o qual nós estamos acostumados há séculos. Então, o lugar, vamos pensar sobre isso mais especificamente dentro do que a gente chama de República Espiritual das Letras, né? Que é esse lugar que a gente imagina como um lugar feito por homens brancos, muito sábios, muito idosos. Eu imagino até que tenham dentes mofados, tomando chá, fumando cigarro, Intocáveis. inacessíveis. Então, se você mexe nessa imagem, que é praticamente a Santa Ceia, você está mexendo justamente com um espectro muito amplo de gente. Todo mundo vai achar ruim, né? De mamana caducando, da direita à esquerda, homens e mulheres vão criticar quem se atrever a atirar um tomate podre na Santa Ceia dos escritores homens brancos, né? Porque até o Machado de Assis, que apesar de ser um escritor negro, foi embranquecido para poder ser aceito nessa república espiritual. Que de espiritual não tem nada, todo mundo é feito de carne e osso e todo mundo está apodrecendo ou já apodreceu no túmulo, né? Então, é aí que a coisa incomoda. Então, o lugar da mulher aí, qual que é? É o não lugar, é o de apagamento. Então, se você coloca a mulher para ser lida, você está promovendo uma reviravolta nos hábitos e nos costumes de leitura, de publicação, de edição. São muitas coisas que precisam se movimentar, que precisam sair do lugar. E é muito bom, né? Muito gostoso você ficar acomodado naquele lugar com o qual você já está Na acostumado. poltrona quentinha. Exato. Né? Então, assim, mesmo para uma crítica literária mulher formada na modernidade, que está acostumada a ler homem, ela também vai assinar um abaixo-assinado que vai contra a lista da FUVEST. Porque muita gente vem me perguntar isso. Nossa, você viu que tem até mulher assinando? Claro! O patriarcado não existe sem mulheres. Não existiria sem. É uma estrutura, né? Que precisa de mulheres, né? Então, é disso que se trata. Então, o apagamento, ele faz parte, ele é necessário, imprescindível a essa estrutura que dignifica os homens e que coloca a mulher dentro desse saco asfixiante em que ela não pode fazer quase nada e o pouco que ela faz é para estar a serviço dos homens, né? Então é isso, assim, isso serve para a literatura também, mas eu queria falar que aqui um pouco sobre esse manifesto que foi assinado por professores da USP, da Unicamp, da UNB e por outras universidades pelo país afora, né? Até fora Que do vai país, contra, né? fora do país, que vai contra a lista da FUVEST.
Porque o principal argumento desse manifesto é que a lista da FUVEST não levaria em consideração uma noção muito cara à modernidade que se chama valor estético. E o valor estético ele está coligado a uma outra noção muito importante que é a de autonomia da obra de arte literária. Mas a gente acabou de ver a lista da FUVEST, né? A gente viu a lista desde 26, 27, 28, até chegar a 29. E aí eu te pergunto, Elissa, Júlia Lopes de Almeida não tem qualidade estética? Raquel de Queiroz não tem qualidade estética? Clarice Lispector não tem qualidade estética? Sofia de Mello Brainer não tem qualidade estética? Paulina Chiziane não tem qualidade estética? Jamília Pereira de Almeida não tem qualidade estética? Conceição Evaristo não tem qualidade estética? Esse argumento é falacioso, ele é desonesto, né? Então isso confunde o público em geral. Esse público leigo que você diz estar se manifestando também, e é comum que se manifeste porque a internet é terra livre, vamos dizer assim, então todo mundo vai dizer o que pensa, confunde o público em geral ao invés de educá-lo, né? E eu acho que, como a gente vive em tempos de uma imediatez muito grande, como você acabou de mencionar, as reações são dadas em segundos diante de fatos recentemente acontecidos, é nosso papel como professores e professoras, ao invés de jogar fogo como é que a gente diz? Aumentar essa fogueira, né? Lenha, né? Jogar lenha na fogueira é a expressão. Eu acho que é nosso papel parar um pouco para a gente discutir por que que isso causa tanto incômodo, né? Então, é preciso desmistificar a teoria literária. É nessas horas que ela demonstra o seu potencial pedagógico, é nessas horas que a teoria literária mostra por que ela foi criada e para que ela serve. Porque aí a gente vai poder dizer, olha, uma lista serve para quê? Quando é que um livro é considerado bom? Quando é que um livro não é considerado bom? Quem é um grande autor? Quando é que ele entra para o cânone? Tudo isso é papel da teoria literária. E eu acho que nós, professores, deveríamos estar fazendo isso e não escrevendo abaixo-assinado contra a lista da FUVEST. Ótimo. Tarsila, eu queria até aproveitar para abrir um parêntese aí que você usou dois termos e eu queria pensar, talvez quem estivesse assistindo quisesse relembrar ou entender melhor. Você falou, queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa noção de autonomia da obra e de valor estético, o valor literário. Uhum. Bom, são dois conceitos que nascem juntos e são dois conceitos fundadores do que a gente chama de literatura moderna. Eu vou deixar indicada aqui uma leitura que é muito acessível para todo mundo. Tem um livrinho, ele não é um livro que vai falar sobre literatura, tá? Vai falar sobre obra de arte de uma forma geral. E é por isso que eu gosto dele, porque aí quem vai, o público em geral, leigo, que está interessado por cinema e também por pintura e pode querer pensar isso para escultura, serve para tudo. Chama-se O que é Arte, daquela coleção Primeiros Passos, e foi escrito pelo professor Jorge Colli, que é um professor de História da Arte da Unicamp. Foi meu professor, eu admiro muitíssimo. E ele meio que desmistifica a ideia da autonomia da obra de arte, simplesmente contando como é que ela foi criada, né? A gente desmistifica as coisas quando a gente historiciza, Elissa. Eu acho que esse é o papel do historiador das ideias, né? Então, assim, deixa eu explicar para vocês como é que determinados conflitos tiveram origem num determinado campo das ideias, dentro de um determinado contexto histórico, dentro de uma materialidade econômica também, né? E por isso certas coisas aconteceram e não outras. E aí nós temos vivido assim desde então. É uma coisa que surge do nada, como se Não, fosse não é. espiritual. Exato, não Deus é. deu. Porque as pessoas tendem a pensar, e eu acho que a literatura é um campo muito fértil para isso, as pessoas tendem a pensar assim: nossa, eu acho Machado de Assis tão difícil. Tá bom, eu vou ler Machado de Assis. Nossa, mas eu não entendi nada de Machado de Assis. Deve ser por isso que é bom, eu não entendi nada, porque eu sou burro. Tá lá, então tá, a obra de arte está mistificada, né? Então, a pessoa que gosta de Machado de Assis e sabe ter prazer com Machado de Assis tem a obrigação de explicar por que que Machado de Assis, o texto machadiano, é capaz de produzir prazer estético. Porque
existe, de fato, prazer estético na leitura de um Uhum. texto machadiano. Agora, isso não está dado, não é natural. Isso é ensinado, isso é É aprendido, é construído. construído histórica e culturalmente. Então, se você é o professor que mistifica, dizendo, isso não é para qualquer um mesmo, e fique aí na sua ignorância, nós vamos passar uma vida inteira criando, educando falsos leitores, que não são capazes de gozar com o prazer estético de que uma obra é capaz de oferecer, né? Então, voltando, a indicação de leitura é O que é Arte, do George Colli. Nesse livro, ele conta como a literatura e a obra de arte sempre esteve a serviço de algum poder, fosse ele eclesiástico ou um poder Político, secular, né? político, né? Então, ele vai dizer que lá no mundo antigo, por exemplo, esse exemplo é literário, no mundo de Homero, a Odisseia, ela tinha uma função pedagógica, Uhum. né? Era um conjunto de histórias que, juntas, codificavam o modo como um determinado grupo deveria se comportar. Como eu devo receber um viajante? Como eu devo me comportar fora de casa quando eu estou viajando? É a ideia da xenos, Uhum. né? Xenofobia, inclusive, vem Vem de disso, Xenos, né? Xenofilia é receber bem, é ser amigo do do estrangeiro. forasteiro, exatamente. Como eu tenho que proceder em termos de rituais sagrados antes de começar uma guerra ou antes de ir pessoalmente para o campo de batalha, né? Tudo isso você encontra na Odisseia, encontra na Ilíada. Está codificado lá. Então, pronto, temos uma função muito pragmática para esses dois poemas. Quando a gente chega no caso da Eneida, que vai dar origem à Didosseia, né? Nós já temos um poema encomendado, né? Então, o imperador romano tinha plena consciência do poder que a Odisseia e a Ilíada tinha alcançado em termos de criar coesão Para uma sociedade. dentro da sociedade em que ela surgiu e pensou: todo povo precisa de uma Odisseia, então vamos fazer uma Eneida. Virgílio, vem cá, escreve para mim a história de Roma, celebra Roma para mim. E ele vai e faz a sua história de Roma a partir de Enéas, e por isso se chama Eneida. Então, ele trata aí, num outro contexto, muitos séculos depois da Odisseia, a literatura vai estar a serviço de um poder, né? E assim a coisa vai acontecer com a pintura, com a escultura. Nós vamos ter no século XVII, com o Luís XIV, ele está tão ciente da importância da literatura que ele vai montar uma espécie de academia só para que seja possível reunir os melhores artistas da França e fora dela e colocá-los todos a serviço de pintar, esculpir, cunhar moedas, contar histórias ficcionais, não ficcionais, escrever crônicas, fazer historiografia, fazer teatro, tudo para enaltecer a sua própria imagem, a de Rei Sol. Você entende como é que literatura é poder? Está a serviço de um poder. E Usada, né, aí, a serviço. totalmente. E aí, quando chega a Revolução Francesa e a burguesia, logo depois disso, né, ela já vinha ascendendo economicamente, só depois que ela vai ter, de fato, poder político, a gente vai ter uma quebra desse vínculo entre a obra de arte e os poderes monárquicos. E a burguesia vai dizer, então, não, eu não vou mais ser mecenas, eu não vou mais pagar para nenhum pintor pintar a minha figura ou a figura da minha família, porque isso é coisa De de aristocrata. monarquista, é coisa de aristocrata, e eu sou burguês, e o artista agora tem que ter valor por si mesmo. Pronto, surge a meritocracia. A meritocracia dentro do mundo das artes também. Uhum. A autonomia da obra de arte ela nasce assim. E, portanto, ela é um mito, porque o burguês continua pagando o pintor. Entende? Sim. O burguês continua pagando o poeta. O romance, né, o O gênero romance vai da burguesia. vai ser o gênero da burguesia.
Eu não estou dizendo exatamente para não ser criticada e passar por ignorante, né? Eu não estou dizendo que o burguês vai lá diretamente e dizer assim, é, sei lá, William Faulkner, escreve O Sonho e a Fúria em homenagem à minha família, até porque o Sonho e a Fúria é a crítica da família norte-americana pós-guerra civil completamente destruída. Uhum. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer ser retratado da maneira como Faulkner retratou a família norte-americana. Mas o que eu estou dizendo é que é, há um vínculo entre literatura e sociedade na modernidade que é completamente novo. E agora a obra de arte virou mercadoria. É assim que o burguês banca a obra de arte. Ele Comprando. comprando. Né? Então, agora eu posso pagar um quadro do Monet, eu posso pagar por um quadro do Picasso. Eu tenho a primeira edição do Sonho e a Fúria do Faulkner. Não foi feito para minha família, até porque minha família é perfeita. Uhum. Mas eu tenho a primeira edição assinada, autografada, e aí ele vira o colecionador. Bom, tudo isso está no Walter Benjamin, né? Essa crítica é conhecida, estou aqui repetindo coisas. Mas eu gosto de observar as coisas historicamente para a gente entender que a noção de autonomia da obra de arte, ela é falaciosa, né? Então, nós precisamos, se ela é uma mercadoria, nós precisamos de agentes promovendo essa mercadoria. Eu acho que quem explica isso muito bem é o Pierre Bourdieu, tanto nas Regras da Arte, que é o meu livro preferido dele, mas também existem outros livros em que ele discute a obra de arte também como capital simbólico. Mas nós vamos ter agora a obra de arte sendo promovida por diferentes instituições. Então a gente tem a Academia Brasileira de Letras, ela promove a obra de arte, Sim. certo? Com seus próprios Uhum. mecanismos. Imortalizando, Imortalizando autores, espiritualizando. exatamente. O Prêmio Jabuti faz isso de outra maneira. Grandes casas, por exemplo, a Casa das Rosas, em São Paulo, oferece, desde a década de 70, um famoso curso para escritores, é um curso anual. Quem passa por esse curso passa na mão de grandes escritores. Todo mundo quer fazer esse curso, né? Deve ser concorridíssimo. Super. Você tem a Flip. Quem vai para a Flip? Quem é o tema da Flip? Então, por exemplo, Pagu. Ah, então quem vai ser promovido não é só Pagu, mas todo mundo que passou uma vida inteira estudando Pagu agora vai ter a chance de mostrar sua pesquisa. Você entende? Uhum. Então, nós temos vários mecanismos institucionais de promover a obra de arte como mercadoria. Ela não é autônoma. E aí a escola, o livro didático, as Perfeito. Eu ia chegar instituições, nisso. os É isso. Pronto. vestibulares. E a lista de livros da FUVEST é um mecanismo de promoção de obra de arte, sim, de obra literária, no caso, né? Ela participa desse jogo, dessa disputa pelo poder de dizer o que é boa literatura e o que não é boa literatura. Então, o ato dessa lista é um ato político. E por falar nisso, essas listas que a FUVEST lançou agora de obras boas estão incomodando muito. Mas a FUVEST não é de hoje. Não. Quais foram as anteriores que a FUVEST disse que eram boas e ninguém se incomodou? Ah, isso é interessante, né? Quando você procura na internet, as listas da FUVEST estão publicadas desde 94. Eu sei que são anteriores. Eu achei completa desde 94. Então, por exemplo, em 94 mesmo, Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, alguns contos do Machado, A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Tem um livro de mulher, que é o Romanceiro em Confidência. Ele é best-seller na lista da FUVEST. Quando aparece esse e A Paixão Segundo GH da Clarice, né? A Grande Arte do Rubem Fonseca e Memorial do Convento do José Saramago. Essa é a lista de 94. Essa lista vai variando e o Romanceiro da Inconfidência permanece, mas tudo que gira em torno do Romanceiro da Inconfidência é de autoria masculina. 95 é a mesma coisa, 96 é a mesma coisa. Ah, mentira, 96 não tem. Tem Romanceiro da Inconfidência. Mas tem também as meninas. E entre as meninas da Lídia. Aí em 97, 98 não tem nenhuma mulher.
Em 99, não tem nenhuma mulher. Também não tem. Nos anos 2000, Nenhuma não tem mulher. nenhuma mulher. Em 2001 também não. 2001 também não. Aí em 2002 aparece A Hora da Estrela, da Clarice, repete em 2003, repete em 2004, repete em 2005, repete em 2006. Então, tá vendo? Quando eu digo A Hora da Estrela, ela vai de 2003 a 2006. Então, o resto é de autoria masculina. Não vou mencionar quem são. Aí tem uma coisa que chama atenção. De 2007 a 2019, não há a indicação de nenhum livro escrito por mulher. São 12 anos sem indicação de autoria feminina. E ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Aí em 2020, Minha Vida de Menina, da Helena de Morley, que é um pseudônimo, né? Uhum. Depois 21, volta o Romanceiro da Inconfidência. 22, também Romanceiro da Inconfidência. 23, Água Funda, da Ruth Guimarães. 24, Romanceiro da Romanceiro da Inconfidência, Inconfidência. best-seller, Cecília Meirelles. 25, Romanceiro da Inconfidência, junto com Água Funda, da Ruth Guimarães. Então, tá vendo? É isso, assim. A gente pode voltar a essas listas, né? Eu não estou dizendo, vou voltar lá para a lista de 2001. Tá indicado alguns episódios Dos Lusíadas, dos né? Lusíadas, né? Inês de Castro e o Velho do Restelo, o Guarani José de Alencar, Lira dos 20 Anos, do Álvares de Azevedo, A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, Macunaíma, do Mário de Andrade, Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, Vidas Secas, do Graciliano, Primeiras Histórias, do Rosa, e Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. É tudo maravilhoso. Sim. Mas a minha pergunta é, por que que essa lista não incomoda por não ter mulheres? E agora que tem uma lista de mulheres maravilhosas... E eu queria abrir um outro parêntese aqui. Tava até comentando com a Tarsila nos bastidores. Alguns dos argumentos, né, de gente reclamando, incomodada, era em relação a uma não diversidade nessa lista, né? Uma lista só com mulheres não teria uma diversidade temporal, temática. Eu vi esse tipo de argumento, inclusive nesse manifesto, os professores falando também de pensar na linha cronológica da literatura, desde a era colonial até os dias atuais. Numa escrita de mulheres não teria isso, né? Enfim, um dos argumentos ali. Mas vocês percebem que nessa seleção de mulheres aqui, que foi feita antes, nessas seleções anteriores, também não tem diversidade? Porque os 3 nomes são Clarice Lispector, Cecília Meirelles e Lígia Fagundes Telles, e sempre com as mesmas obras. Romanceiro da Inconfidência, A Paixão Segundo de H, ou Hora da Estrela e As Meninas. Então, sabe a ideia dos 2 pesos, 2 medidas? Aqui está acontecendo. Porque também não havia diversidade. Quantas obras e autores se repetem, mesmo sendo os homens? Elisa, eu vou chutar mais embaixo, tá? O joelho dói um pouco quando a gente faz isso. É assim... Por que essa pergunta não é feita para uma lista composta só por homens? Porque o que eu li não é só sobre uma diversidade temporal, diz respeito a uma diversidade de escolas literárias e de gêneros literários, né? Nízia tá aqui para provar que tem uma diversidade de gênero. Exato. De gênero textual até. Aí a minha primeira pergunta é, por que que a gente não faz por que que nenhuma dessas perguntas é feita para uma lista de homens? Então vamos voltar lá para a lista de homens. Não vou pegar de 2001, vou pegar aqui... Acho que podemos pegar do bug, né, 2000, bug do milênio, que aconteceu e não aconteceu, ou talvez aconteceu e a gente esteja presa. Não, eu vou pegar de 99. Ótima que virada. É do Apocalipse. Vidas Secas, A Ilustre Casa de Ramírez. É a mesma, na verdade, né? É isso. Muito então, se repete aqui. Os então, Lusíadas, os mesmos episódios. É a mesma coisa, então não vou nem dizer, né? Os nossos ouvintes, espectadores, acabaram de nos ouvir lendo. Então é a mesma coisa. É Álvares de Azevedo, Zé de Alencar, Mário de Andrade, Camões. Então é assim. Tem diversidade histórica. Tem mesmo. Camões, lá com o poema épico que justificou a colonização, com um livro com episódios, né? Que explicam muito bem, que justificam muito bem
como é que se ocupa território, como é que você entra violentamente no território dos outros. Então, ou seja, o que que eu estou fazendo crítica? Eu estou fazendo crítica a a uma forma de pensar a literatura como se ela fosse inócua. A literatura não é inócua. Quando a gente leva a literatura para a sala de aula, a gente não está só ensinando uma historinha, né? Quando a gente assiste filme, quando a gente vê uma peça de teatro, não, a Anchieta está aí para mostrar isso para a gente. Com Ele certeza. apostava exatamente nisso. Toda peça de teatro, ela promove educação estética e educação sentimental, educação cultural. Então, quando eu levo um livro para a sala de aula, eu estou levando o mundo inteiro para a sala de aula. Existe um antes e um depois disso. Não é? Então, então aqui nessa sequência de listas de 99, 2000 e 2001, que são os mesmos livros de autores homens, eu tenho um livro escrito para justificar a colonização. E não tem nenhum africano. Que é português, de Portugal, né? E de resto, é tudo texto do século XIX para cá. Cadê a variedade histórica? Não tem. Não tem. E século XX está chegando aqui só até a década de 1960, no máximo, 70. Entende o que eu estou dizendo? Então, essas acusações não são feitas para essas listas. Cadê a variedade histórica aqui? Não estou vendo. Eu estou vendo basicamente uma coisa pensada lá do Renascimento português e depois uma lista que começa com o século XIX português e vem até a década de 60 brasileira. Pronto, acabou. Então, e variedade de gênero, romance, poesia e conto. A tríade clássica. Clássica não, a tríade moderna, né? Conto. Dos românticos, inclusive, né? Século XIX. Sim. Então tá tudo, parece que é concentrado então, assim, ali. Aí esse tipo de pergunta eu fico pensando, pra quê? Eu acho que a gente tem uma boa variedade e não me venha dizer que, não tem textos mais antigos de mulheres. Claro, vocês não deixavam as mulheres publicarem no século XVII, no século XVIII, então só vai ter mulher escrevendo e publicando no século XIX. Sinto muito. Isso foi uma política de apagamento muito eficaz, né? Com certeza. Foi isso que aconteceu. Como vocês perceberam, é que agora a gente está manifestando o nosso incômodo com o incômodo falacioso. Vou usar essa palavra. Eu queria usar outras, mas eu achei, né, pelo respeito à convidada, vou usar o termo falacioso. Agora que a gente, então, já apontou aí esse desequilíbrio, né, esse desarranjo, e acho que está muito bem fundamentado, né, eu vou até deixar na descrição desse vídeo as referências citadas pela professora Tarsila. Agora vamos falar da parte luminosa desse acontecimento, né, que eu queria que você falasse um pouco. Né, porque você, Tarsila, além de professora e pesquisadora, você também é poeta. Então você também está nesse lugar da mulher que escreve. E da mulher que vem numa trajetória de outras mulheres que foram interrompidas e você tem lutado para quebrar essa barreira, essa parede aí também. Então, você tem muita propriedade para falar. E é nesse sentido, então, que eu queria te perguntar, por que essa decisão anunciada pela FUVEST é importante? O que podemos esperar disso? De que maneira que essa lista, que esse anúncio é importante para o Brasil, para a literatura, para a educação básica, para o ensino de literatura no Brasil, para a escrita de mulheres no Brasil? Eu vou começar pensando como professora. Começar não, vou continuar. Elissa, o apagamento é tão forte que a gente talvez nem saiba prever muito bem o que vai acontecer depois de uma lista como essa, né? Porque a FUVEST é um vestibular com um relativo alcance, assim, um considerável alcance, né? Concorda comigo? Sim. Vai gente do Brasil inteiro fazer essa anos, prova, né, e ela é muito tradicional, exatamente, né? Então, por falta de outras experiências parecidas, de listas feitas, compostas só por mulheres, eu acho que a gente poderia pensar numa experiência recente, só que ela não é positiva.
ela é negativa, mas é a que a gente tem. Vamos pensar na experiência da prova de redação do Enem e vamos pensar por analogia. Desde que o Enem se tornou o portal universal obrigatório de entrada para a maior parte dos egressos do ensino médio no Brasil, isso aconteceu em 2014, o que eu, como professora, tenho visto? Então, já vai fazer 10 anos, né? Uhum. O que eu tenho visto? A prova de redação, quero falar da prova de redação. A prova de redação, ela virou o modelo de dissertação universal para o estudante brasileiro e para o professor de ensino médio brasileiro. Então, quando se fala em em redação dissertativa hoje, todo mundo pensa assim: eu vou escrever uma redação que apresente um problema geral, que depois apresente uma tese 1, depois uma tese 2, que são problemas, e que depois tudo isso vai ser solucionado num grande parágrafo de conclusão que apresenta soluções com agentes públicos, com consequências dessas políticas públicas idealizadas e tudo mais. Esse é o modelo de dissertação que nós temos na cabeça. Isso foi aprendido, difundido ao longo de 10 anos, e isso afetou todo mundo de tal maneira que quando eu vou elaborar prova de concurso e peço prova de redação aqui na UFG, eu peço lá, escreva, eu tô lá coordenando o concurso, certo? Eu escrevo lá no comando da prova, escreva um artigo de opinião livre sobre o assunto, a lista da FUVEST, por exemplo. O menino vai escrever no modelo Enem. Ficou condicionado. Está completamente condicionado, né? Então, isso prova o tamanho e o poder que uma política pública como o Enem tem em termos de alcance. Eu entendo a lista da FUVEST como uma decisão política. Então, eu acho que a lista da FUVEST ela não tem o mesmo tamanho do Enem, claro que não tem, mas ela pode ter um impacto parecido. Então, se se por um lado a prova do Enem, ela engessou o ensino de produção textual no Brasil, e isso é uma pena, porque as pessoas perderam a capacidade de pensar e de escrever em outros formatos que não esse do Enem. Então, analogamente, eu entendo que se a gente tiver aí 2, 3 anos seguidos lendo autoras mulheres, obrigatoriamente os professores vão ter que aprender a ler essas mulheres escritoras. Esses alunos também vão se acostumar a ler temas e estilos próprios dessas escritoras e, quem sabe, com isso, a gente não forme uma primeira geração de leitores acostumados a uma lógica que desestabilize essa hierarquia binarista masculino e feminino em que o lugar da mulher é sempre o lugar de apagamento. Essa é a minha esperança. É uma aposta. E eu acho que isso pode render muita coisa se o trabalho for bem feito. A escrita de mulheres, ela traz perspectivas muito interessantes e temas muito interessantes, né? Eu não vou dizer que a mulher escreve de um jeito feminino, porque eu não acredito no feminino. Eu não acredito em nenhum tipo de essência, Elissa. Eu acho que a essência, ela te fixa num lugar e ela é muito perigosa, sabe? E eu gosto sempre da transformação. Eu acho que a gente precisa estar sempre em movimento. E a vida funciona assim, Exato. Quer a gente queira ou não. Então, mas eu acredito numa coisa. Existem temas que são temas dessa experiência resultante do patriarcado, que são temas dessa experiência que são resultantes da divisão sexual do trabalho. Então, por mais que eu seja contra tudo isso, não tem como eu negar que essas experiências estão dadas e elas merecem ser discutidas, apreciadas, valorizadas. Elas merecem ser lidas. Maternidade, menstruação, a dificuldade de engravidar, então o oposto da maternidade, a mulher que não consegue engravidar, o sofrimento disso para essa mulher, são temas que estão na literatura de autoras contemporâneas
e que a gente pode, né, deveria, eu digo pode porque eu já estou nesse mundo, né, da escrita de mulheres, mas que eu acho que a gente deveria levar para a sala de aula. Eu acho que homens e mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans, todo mundo deveria lidar com esses temas de uma forma mais abrangente, porque a literatura tem esse poder, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas e importantes que a literatura pode nos oferecer. 1000 vidas em uma. Então, se eu nasci mulher, eu leio um romance escrito por um homem que vai para a guerra, eu tenho a chance de viver a experiência de um homem que foi para a guerra. Mas o mesmo vale para um homem. Ele também pode ler um romance escrito por uma mulher. E viver a experiência da viúva que ficou em casa sem Exato. dinheiro, sem amparo do homem e foi rechaçada por ter Perfeito. ficado viúva. Entendeu meu ponto? Entendi É isso. perfeitamente. Tarsila, como eu falei pra você, eu fiz uma curadoria de comentários. Aí alguns que eu achei muito engraçadinhos, bonitinhos, eu selecionei aqui pra gente conversar um pouco. Alguns argumentos e comentários nas redes sociais falam em reparação histórica. Podemos chamar essa iniciativa de reparação histórica? Outro comentário, uma lista sem Machado de Assis, oh my God, como assim? Como professora, né? O que você diz pra gente de listas obrigatórias sem o grande Machado? Elissa, eu entendo que uma lista obrigatória é uma lista obrigatória para uma determinada situação de prova. Então, o escândalo que essa lista causa faz parecer que essa lista é obrigatória para todas as escolas de ensino médio do Brasil inteiro. Não é. É uma lista obrigatória para um vestibular, o da USP. Então, quem trabalha em escola sabe que no ensino médio precisa trabalhar para preparar os seus alunos para diferentes provas. Então, numa escola de ensino médio de São Paulo, provavelmente os professores vão se preocupar em preparar seus alunos para o vestibular da Unicamp, da Unesp, da USP. Então, Pro Enem. Pro Enem, claro, incontornável, né? Uma ou outra particular que tem por ali. Então, esse único aluno, ele vai se preparar para 5 provas diferentes. Ele vai ter, tirando o Enem, que não tem lista obrigatória, ele vai ter mais 2 ou 3 listas obrigatórias diferentes. Provavelmente o Machado vai estar em outra. Com certeza. Então tá tudo certo. Na Não verdade, é muito difícil que uma lista como essa provoque sequer um arranhão numa escultura do busto do Machado de Assis na ABL, entendeu? O cabelinho dele não vai nem sim. ventar um pouquinho. Até no Enem ele é uma Não, figurinha. tá tudo certo, gente. Nada vai acontecer com o Machado de Assis. Ele continua sendo o nosso grande autor de literatura brasileira, não tenho dúvida disso. Um amigo meu falou assim, o Machado continua sendo um lindo, mesmo não Ele, estando claro, nesses 3 anos. Óbvio. Não, e ele tá na lista. Não vamos nos esquecer. Ele está na lista, lá no final, mas está. Ele com o Érico Veríssimo, né? Os 2 brasileiros, benditos frutos, entre mulheres maravilhosas também. Com certeza. Tá tudo certo. E o outro que eu vi também, né, pegando o gancho dos comentários, alguém falando a culpa aí do identitarismo. Eu não sei nem perguntar sobre isso, que eu achei tão descabido. Mas o que dizer disso, Tarsila? Onde entra o identitarismo? O que não é identitarismo? A literatura não se separa da vida, nem da política, gente. Mas enfim, o que você diz disso aí? Eu acho que a gente tem que esclarecer o que é identitarismo, né? Em primeiro lugar, o identitarismo é uma palavra usada pelos movimentos conservadores contra movimentos sociais que demandam por direitos. Esse sufixo, né, é muito pejorativo, né? Ele remete sempre a algo ruim, pernicioso. Mas, enfim, se a gente quiser chamar assim, eu chamaria de movimentos identitários, não de identitarismo, né? E são esses movimentos sociais que têm lutado por direitos e reparação histórica, o que, para mim, faz muito sentido em países de passado colonial, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a América Latina, né? Black Lives Matter, Me Too. Aqui no Brasil, todo
toda a militância dos povos originários, esse movimento recente dos povos originários contra o marco temporal, tudo isso, para os conservadores, é identitarismo. Para mim, é luta por direitos. Então, se a lista da FUVEST está sendo chamada de identitarista, fazer o quê, né? Cada um luta com as armas que tem. Excelente, Tarsila. Outra coisa também que eu vi, alguns argumentando, chamando essa decisão de radicalidade, de radicalização, uma resposta ressentida, uma birra, e toda radicalidade é burra. O que você diz? Essa iniciativa é uma radicalidade? Bom, para mim, nem toda radicalidade é burra. De qualquer forma, essa iniciativa, para mim, não é uma radicalidade, muito pelo contrário, ela é uma solução muito burocrática. Pensa, é uma instituição que monta uma banca, ou seja, convoca um grupo de professores altamente especializados que decide compor uma lista feita só por mulheres, então, uma banca que está assistida e apoiada institucionalmente por uma reitoria, toma a decisão política de compor essa lista e de aplicá-la por 4 anos, né? Eu não vejo nada de radicalidade nisso, porque eu nunca vi instituição ser radical. Agora, se você quiser pensar numa radicalidade burra, é melhor a gente olhar para o outro lado. Por exemplo, amanhã vai fazer um ano de 8 de janeiro. Aquilo, para mim, foi uma radicalidade burra. Que, inclusive, produziu provas contra si mesma. Por outro lado, nós também temos a radicalidade do bem e inteligente. Por exemplo, Padre Júlio Lancelotti. Ele é super radical. Padre católico? Não, mas não é isso, não. Eu tô falando dele, essa coisa de viver com os pobres, viver na Cracolândia, comer com eles, dormir com eles. Isso é muito radical. Enfim, a Igreja Católica não é radical. O Padre Júlio Lancelotti é radical. Agora eu vou fazer... Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Bem, gente, agora que nós sabemos que nem toda radicalidade é burra e que é importante ler mulheres, leia mulheres. Tarsila, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Vocês podem tanto assistir esse episódio, esse vídeo no YouTube, como também ouvir podcast nas plataformas que estarão aqui no nos links na descrição. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo.